Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início em mais uma aula, mais uma discussão sobre esse módulo de formação de preço. E nós vamos falar sobre o nosso projeto de extensão, projeto de assessoria administrativa aos pequenos empreendedores, aos pequenos empresários. E o tema de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a formação de preços em 5 passos, parte teórica. É o tema da discussão de hoje. Então, assim, eu como pequeno empreendedor, pequeno empresário, como que eu poderia pensar em formar o meu preço? Então, desde a discussão da aula passada, nós estamos trabalhando essa possibilidade. Estamos fazendo as reflexões de como que nós podemos formar o preço do nosso produto, do nosso serviço, eu, enquanto pequeno empreendedor, pequeno empresário. Primeiro passo que nós temos que fazer é relacionar os gastos da empresa. Então, eu vou pegar uma planilha, uma tabela, ou uma folha de caderno, sei lá onde eu deveria anotar isso, que eu tiver disponível, né? Eu devo anotar todos os gastos da minha empresa, da minha pequena empresa. Os custos, as despesas, enfim, todo o desembolso financeiro que aconteceu ao longo de 30 dias. A gente pode fazer isso no período de 30 dias. Então, vamos lá, vamos relacionar todos os gastos, né? Custos, despesas, tudo que aconteceu ao longo de 30 dias. Relacionamos tudo? Muito bem. E o segundo passo, nós vamos separar agora os custos das despesas. Então, a gente vai fazer uma outra tabela, uma outra planilha. Nós vamos relacionar tudo que é custos, né? Tudo que estiver envolvido lá com a produção. Todo o recurso financeiro que foi gasto ao longo do período, né? Desde a matéria-prima, do produto bruto, até o produto acabado. E a partir de então, relacionamos tudo. E aí a gente vai para a próxima tabela, a próxima planilha, que é a planilha das despesas. Então, tudo aquilo que foi gasto para vender o produto chegar na mão do consumidor final. A gente relaciona tudo lá que foi gasto com despesas. Relacionou todas as despesas do período? Muito bem. Então, nós estamos no segundo passo. Segundo passo, separar os custos das despesas. Feito isso, feito uma planilha com todos os custos, uma planilha com todas as despesas, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o lucro. Então, para calcular o lucro, eu posso usar uma metodologia que se chama markup. Vocês já poderão entrar lá na web e dar uma pesquisadinha. O que é o markup? Se não souber escrever, pode dar na pesquisa por voz e fala lá, formação de preço por meio do markup. Aí vai aparecer alguma coisa lá. Dê uma olhada, como fazer, né, como nós vamos chegar nessa teoria do markup. Muito bem. Então, nessa discussão de hoje, ainda é uma parte teórica, nós não vamos atribuir exemplos práticos. Hoje, simplesmente a gente vai falar esses passos. A nossa aula vai ser breve, não vamos nos estender muito. E a partir da próxima aula, a gente coloca já a parte numérica, vai expressando para vocês como fazer essa formação de preço. Nós estamos dando início desde a aula passada, desde a discussão passada. Então, feito lá a formação, calculando o percentual do lucro, então vamos imaginar que o percentual do lucro seja lá 40%, 50%, 60%. E aí, a partir daí, né, nós vamos, então, se chegar à aplicação do markup. Então, nós vamos aplicar o markup. O markup, ele tem 2 tipos. Ele tem um markup multiplicador e um markup divisor.
São dois tipos de markup. Eu posso utilizar tanto um quanto o outro. Por meio de um ou por meio de outro, eu chego ao preço de venda. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos formar o preço do produto. Então, assim, a partir do momento que eu aplico o markup, né, eu formo já o preço do produto. Eu já estou com o meu preço formado. Uma vez formado o preço, eu estou pronto. Então, nós temos que fazer o quê? Um benchmark, né? Nós vamos olhar como que estão os concorrentes, para ver se o nosso preço está balizado, está mais ou menos atrelado ao meu concorrente ou não, está abaixo, está acima, nivelado, como que está o meu preço. Então, são as etapas que a gente tem quando a gente pensa em formação de preço. Nós temos essas etapas a discutir. Como formar esses custos? Como formar essas despesas? Como que eu posso chegar aos passos, né? Aos cinco passos para formar o preço. Então, assim, a formação de preço, ela não é tão difícil. A formação de preço é uma questão de se organizar. Então, o pequeno empreendedor, ele tem condições de fazer isso sim. Ele tem condições de formar o seu preço. Ele não precisa ficar simplesmente chutando um valor, né, colocando lá um valor. Eu vou colocar 100% que não tem erro. Não tem lógica isso, não faz sentido isso. Eu preciso formar um preço de fato, baseado nos meus custos, nas minhas despesas, na realidade da minha empresa. E a partir de então, eu preciso olhar para o meu concorrente, como que eu estou. Se eu estou acima, se eu estou abaixo, se eu estou nivelado. Então, essa formação de preço, ela serve para me dar segurança se eu vou ter lucro ou prejuízo. Não adianta nada a minha empresa estar funcionando, estamos funcionando. Então, a empresa está bem? Sim, a empresa está bem. Ela está funcionando, estamos produzindo, estamos vendendo, né, estamos recebendo. Mas a tua empresa está tendo lucro? Eu já não sei se está tendo lucro. Eu coloco lá 40%, 50%, 60% e pronto. Né? Então, não tem erro, né? Não tem erro, não tem como dar lucro. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que ter uma verdadeira certeza de que a minha empresa está tendo lucro por meio de uma formação de preço eficiente, né, na qual eu posso confiar se a minha empresa está tendo lucro ou prejuízo. O que eu tenho que fazer para mudar a realidade da minha empresa? Então, formar o preço não é algo, não é luxo formar preços dos pequenos empreendedores. Né? Não é um luxo, é uma necessidade. Formar o preço é uma variável que eu tenho que ter, que eu preciso ter em mãos, para eu ter certeza que a minha empresa vai para frente, para eu ter certeza que a minha empresa vai prosperar. Então, nós temos aí várias questões para trabalhar dentro da formação de preço, para a gente entender. Cada discussão eu vou passando informações para vocês. Vocês vão coletando as informações aí nas suas empresas, vão formando as suas planilhas, tá? E a partir da próxima discussão, da semana que vem, eu já passo para vocês a maneira de fazer o markup, utilizando números, como que nós vamos chegar no preço de venda. Tá ok? Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.